Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Qual é o fundamento, a razão da nossa fé? Qual é, gente? Mas o que de Jesus? Não. Hã? A ressurreição. Esse aqui é o futuro padre. Vocês estão sabendo que esse menino vai entrar no seminário agora. Coroinha vai ser padre, vai entrar no seminário. Então, ele está bem embasado. O alicerce da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Se não tivesse a ressurreição, podia ir embora. Fazendo o que aqui? Você morreu, como qualquer um. Mas se ele não tivesse ressuscitado, está escrito na carta de Paulo que seria vã a nossa fé. Quer dizer, estamos perdendo tempo. Então, se alguém perguntar qual é a base da sua fé, a ressurreição de Jesus. Isso é que nos dá esperança. A ressurreição de Jesus é uma das maiores manifestações de amor. Isso é um mistério de amor. Isso é algo extraordinário. E a ressurreição de Jesus abre para a humanidade uma nova perspectiva. Porque quando ele ressuscita, não é como voltar, como Lázaro voltou, como aquela criança que ele ressuscitou, como o viúvo da filha, da viúva de Naim. Não é assim. A partir de agora, o corpo de Jesus não está submetido à caducidade do tempo. Ele está imerso na eternidade de Deus. E essa é a proposta para nós. É uma vida que não terá fim. Nós não temos dimensão do que significa isso. Mas como é que a Páscoa, a ressurreição de Jesus, que nos convida a renovar, fazer uma experiência de ressurreição diária, ela pode fazer na nossa vida uma manifestação interna e externa da ressurreição. Como é que nós podemos, com a nossa vida, viver uma vida pascal? Todo mundo fala com você assim, Feliz Páscoa, quer dizer o quê? Feliz Páscoa, e daí? Você saiu, você passou, fez quaresma, fez sua penitência, fez seu jejum, e aí, hoje é segunda-feira, terça-feira, e aí? O que mudou na sua vida, na sua caminhada cristã até agora, depois da Páscoa? De concreto. Compreende? Então, São Paulo fala assim, vocês estavam nas trevas, no escuro, no pecado. Jesus colocou vocês como filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Então, agora vocês saíram da escuridão para a luz. Então, vocês têm que andar como filhos da luz. Então, qual que tem que ser a marca do cristão? Então, gente, nós temos um capítulo da carta de São Paulo, carta de São Paulo aos Colossenses. Também vocês vão encontrar isso em Efésios, né? Que é esse que eu acabei de falar agora para vocês, tem Efésios capítulo 5, versículo 8, né? E o fruto consiste em bondade, justiça e verdade. Imagina, nós temos que passar pelo mundo fazendo o bem. Da hora que você levanta, a hora que você dorme, a única coisa que você tem que fazer é o... Estamos fazendo? Então, tem um manual para nós, para viver, que é a carta de São Paulo aos Colossenses. Vocês podem guardar isso. Quando Paulo nos exorta, assim, ó, depois que vocês ressuscitaram com Cristo, nós passamos sofremos com Ele a sexta-feira da paixão, vivemos o silêncio do sábado santo, e vivemos a ressurreição, ele fala, procurai as coisas do alto e não da terra.
Aí, Filó, mas São Paulo quer que eu fique alienado do mundo? Nós estamos inseridos no mundo, como é que eu vou ficar preocupado só com as coisas do céu? Mas é porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. E nós temos que viver tudo aqui, tudo que a gente é chamado no trabalho, na vida profissional, na afetiva, no mundo, nas relações com o mundo, trabalhando o maior mal do mundo, que é o egoísmo. Nós temos que tirar isso do mundo. Essa guerra por nada, trabalhar em nós esse desespero por ter bens materiais, parece que quando tem fim, para quê mesmo? Todas as perguntas para vocês assim, tudo que você for adquirir, você pergunta, isso para a hora da morte serve para? Estou falando sério. Deus Pai faz essa queixa nossa para Catarina de Siena, se alguém quiser ler isso que eu estou falando, está no livro Diálogo, ele fala, Catarina, meus filhos sofrem tanto, Catarina, porque não consegue os bens materiais, mas eu não vejo um filho meu sofrer, porque não consegue bens espirituais, e quando chega aqui diante de mim, nem um passo a mais. Compreendeu que nós temos um tempo? Nós temos um tempo ainda, então eu preciso estar atento, porque eu estou aqui no mundo trabalhando, mas a minha conduta, os meus atos têm que refletir a luz que habita em mim. Eu sou filha de alguém de luz, de filho de Deus. Então, todos os meus atos não podem ser como aqueles que não creem. Que desafio, né? Não é? Isso é que é viver a Páscoa. Então, São Paulo fala assim, ó, vocês vão lá no capítulo 3, pode gravar isso, porque isso é para nós poder checar todo dia. Isso é brinquedo, não. Isso é o manual nosso, para ver o tanto que a gente já caminhou. Então, ele fala assim, a partir do versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão, sofro com o outro, de verdade, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os mutuamente, como também o Senhor vos perdoou. Enquanto isso não tiver marcado em nós, não for as nossas atitudes, o que nós estamos vivendo de Páscoa? Nós estamos exatamente o homem velho que foi crucificado por Jesus, que se a gente ressuscitou com ele, nós somos homens novos. Aquilo que foi feito em nós no batismo, nós ganhamos uma nova vestimenta. Para a gente poder viver o batismo como filho de Deus, nós temos que ter isso tudo em nós. Não é brincadeira, a vida espiritual não é uma brincadeira, eu falo isso com vocês todos os dias, é um investimento. Assim como você investe a sua vida profissional, no seu corpo, em tudo que você faz, tem que investir na vida espiritual, porque é a única coisa que é real na minha vida, porque só tem um encontro certo na minha vida, que é com... A gente não pensa nisso. A gente não pensa que eu vou me encontrar com ele, eu vou estar diante dele. Eu vou olhar nos olhinhos dele e ele no meu. E falar, e aí, Filó, como é que foi lá? Sabendo de tudo, que já sabe até as vírgulas. Falei, não, Jesus, foi mais ou menos. Não, sabe tudo. Compreendem? Isso aqui nós temos que ler. Isso, mais do que ler, nós temos que nos olhar. Falar, Senhor, eu tenho que trabalhar em mim a consciência do meu pecado. Que ele fala lá no capítulo 3, no versículo 5, ele fala, vocês têm que sair de toda impureza, de toda paixão, de todos os desejos maus, da fornicação, tem que sair de tudo isso, da idolatria, fala, tem que sair. Então nós temos que ser capazes de nos avaliar. Viver a Páscoa, gente, não é comer chocolate não. Viver a Páscoa é ter coragem de se olhar. Falar, como é que eu estou na minha caminhada espiritual? Se ele me chamar hoje, eu apresento o que a ele? Fala, vou ter que pedir um tempinho a mais. A situação não está boa. Não tinha escutado essa carta de São Paulo aos Colossenses, Filó. Não tinha escutado. Claro que já. É porque precisamos de tomar uma atitude. Senão nós ficamos como qualquer pagão. Aí pode viajar a Semana Santa inteira, faz diferença. Mas é um momento de introspecção, é um momento de eu avaliar a minha vida e falar, como é que está a minha vida? Porque se eu permaneço no pecado, eu permaneço escravo. E ele fez de tudo para me libertar.
Jesus fala, só aquele que é filho é livre. Compreendem? Isso é para ser levado a sério, que é para levar com... isso passa a ser leve, quando eu faço disso uma opção, que Deus não nos fez escravo, Ele nos fez livre. Então Ele fala, tudo é se você permitir que a ressurreição trabalhe em você, se você permitir, isso aqui é um trabalho de conversão diária, mas ele tem que ser levado a sério. Eu não posso fingir que eu sou cristã, eu tenho que ser cristã. Eu não posso brincar, eu celebro a Páscoa e permaneço com os meus pecados todos os anos. É preciso se ver e falar, não, eu preciso mudar de atitude. Eu quero de verdade viver uma vida nova. Eu de verdade eu quero ser um novo ser. Mas quem vai tomar atitude? Você. Jesus vai te obrigar? Nunca. Lembra de uma coisa, Deus pode fazer filho às pedras. Ele não precisa, ele está escrito na palavra, eu não preciso de filhos que pecam. Eu não preciso. Então nós temos que prestar atenção nisso. De verdade, o que você quer na vida? Fala, eu quero ir para o céu, hein? Então eu tenho um trabalho a fazer. Porque o caminho é... Jesus falou isso. Ele fala uma palavrinha tão bonitinha que ele fala assim, pode conferir. Ele fala, esforçai-vos. Esforçai-vos, porque ele sabe que não é simples, para vocês entrarem no caminho estreito, porque o caminho do mundo é largo. Esforçai-vos. Você está pondo a mão na cabeça pensando, o que vai ser de mim, não é? Mas você pensa bem, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que querer, não é? A gente tem que se posicionar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero sair dessa vida que eu estou levando e viver uma vida nova. Vocês acham que a gente consegue algum progresso espiritual sozinho? Ótimo, não consegue. Por mais que você se esforce, você não consegue nada, mas nada é nada. Então, nossa caminhada espiritual depende de que depende? Da graça de Deus. Então, Deus nos deu a liberdade. Eu falo com ele, Jesus, eu quero, só me ajuda, Ele te concede a graça. Aí você dá um passo. Tem que firmar no passo. Porque aí vem um vento, você fala, acho que é melhor, vou dar uma voltinha, vou voltar ali. Eu estou falando mentira, gente? Não. A nossa vida espiritual é assim, o vento toca mais forte, a gente vai para o lado que toca. Eu lembro de mim criança em Oliveira, quando saiu o assunto assim, nossa, chegou uma cartomante ótima na cidade. Fazia fila na casa da cartomante. Isso é que é turma de fé, né? Está certo ou errado? Claro que está errado. Se eu ainda frequento isso, se eu leio horóscopo, se eu vou no tarô, qualquer outra coisa, está certo ou errado? Errado, gente. Nós temos que tomar atitude de verdade daquele que crê num Deus que é vivo. Nós temos que ter atitude de ressuscitado. Não podemos ter passado por uma Páscoa e continuar morto fazendo as mesmas coisas. Se eu estou passando pela Páscoa e Jesus fala, vocês continuam me traindo como Judas, vocês acabam de comungar, sai ali e fala mal do outro, está me traindo ou não? Puxa vida. Você acaba de me comungar e você aceita o suborno, está certo? Traiu Jesus. Você acabou de comungar e você tem uma vida, você se promove de uma forma ilícita, está certo? Gente, Deus não é brinquedo. O trabalho em nós, a obra que Deus tem que fazer em nós, não é uma brincadeira, mas depende do meu querer. Então, o primeiro eu quero, e eu peço a graça. Como é que nós vamos conseguir trabalhar isso na gente? Olha que essa carta dos Colossenses é de tirar o sono. Como é que eu vou trabalhar? Tirar o egoísmo, tirar o ciúme, tirar a inveja. Se eu ainda não consigo controlar a minha língua, como diz São Tiago, se você não controla a sua língua, você não controla o seu corpo. Para não falar mal de ninguém, morde a língua, sangra, mas guarda. Fácil? Demais, né? Como é que a gente faz isso? Ainda mais mulher. Mulher morde a língua e não elogia a outra, já falei isso com vocês? Já falei. Porque uma mulher para elogiar a outra tem que ser dona dela. Não é fácil. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Tem caminho para isso? Claro que tem, mas senão não teria jeito. Então, quando Jesus instituiu a Eucaristia,
Jesus, ele tem uma obra a ser feita, ele decidiu permanecer, para nos amar, para nos conhecer, para poder viver a nossa vida e nos transformar. Jesus tem uma obra para ser feita, porque a obra dele ele fez quando ele exalou, o último suspiro, exalou o Espírito Santo na cruz. Que obra que Jesus tem que fazer? Ele tem que fazer uma obra em cada um de nós. Imagina que Jesus tem que trabalhar em nós para ser um outro Cristo no mundo. Ô Senhor, é luta. Por quê? Porque depende de, primeiro, que eu tenho que desejar a presença de Jesus. Segundo, que eu tenho que me expor à presença dEle. Como é que eu me exponho à presença dEle? Comungando. Quanto mais vezes eu for à missa e receber Jesus vivo e falar com Ele, não deixe essa obra inacabada e faça o que o Senhor tem que fazer. Se todos os dias eu não policiar minha vida espiritual e não arrancar as ervas daninhas que estão crescendo todos os dias, se todos os dias eu não fizer de novo com Ele um acordo de amor, dizer: o Senhor é o amor da minha vida, faça o que o Senhor desejar, eu caminhei o quê? Nada. Deus não é igual a bezetacil que eu tomo uma vez por ano, por mês, é diário. Todos os dias eu tenho que me encontrar com Ele, todos os dias eu tenho que ter tempo para Ele, senão não tem jeito de fazer a obra em nós. Jesus fala: vocês não sabem o quanto eu sofro por uma alma que se perde. A vida espiritual não é uma brincadeira. Para me ter uma transformação real, viver uma vida pascal, eu tenho que me permitir ser trabalhado internamente, eu tenho que de verdade desistir de viver no pecado, eu tenho que querer viver uma vida nova. Fala: não, mas só esse pecadinho pode? Não pode. Quando Deus fala: não jure, seu sim é sim, seu não, é não jurar. É nas pequenas coisas. O que nos destrói não é coisas grandes, são pequenas, que vai virando hábito. Guarda essas coisas que eu estou falando com vocês. É preciso, de verdade, tomar uma decisão, porque senão é muito bonito, falar: estava lindo, todo cheio, parabéns, feliz Páscoa. Que feliz Páscoa, o que você desejou mudar? Tem que ler a carta de Tiago e reler, pedir a intercessão de São Tiago, fala: me dá um jeito de controlar a minha língua, eu não quero criticar ninguém, eu não quero condenar ninguém, não é pela boca só que não, mas internamente você peca se você fizer isso? Por quê? Por que a gente peca? Porque dentro de nós, quem é que tem que reinar? Eu tenho que estar preocupado em pensar, em conversar e rezar com quem? É Jesus. É Ele que tem que morar, Ele mora em nós, eu tenho que estar voltada para Ele. Se eu começo a criticar o outro, eu coloco o outro no lugar dele. O que você tem com a vida do outro? Nada. Se você não puder rezar para ajudar o outro, não vá comentar a vida do outro. Ela não te pertence, ela é dele. Cada um vai ter que se acertar diante de Deus. Mas a gente não tem que fazer a coisa por medo de estar lá, mas é por alguém que nos amou infinitamente e nos ama infinitamente. E é como resposta desse amor infinito que eu quero também amar a Ele e a você. Mas eu não dou conta, Senhor, então só me dá a graça. O que Jesus fala para Josefa? Ele fala assim: sabe o que me atrai em você, Josefa? Tadinho. Não, Senhor, o quê? A sua miséria. É isso que eu falo com ele todo dia. Já que o Senhor era atraído pela miséria da Josefa, você já está acostumado com a miséria humana. Então a minha miséria tem que te atrair. Para que o Senhor falar: não, ela tem interesse em melhorar. A Filó quer melhorar. Que dia? Hoje. Amanhã você levanta e fala: hoje, Senhor, eu não quero ser a mesma de ontem. Hoje, eu quero dar um passo a mais na minha vida espiritual. Hoje eu quero voar. Vocês cantaram isso aqui? Eu quero voar para te encontrar. Como se nós estamos presos aqui embaixo? Tanta coisa que nos prende. Quanto apego a tanta coisa, nós temos que começar a trabalhar essas coisas. Falar: Jesus, me ajuda a viver essa vida aqui dos Colossenses, meu filho, está pesado para mim. Como é que eu vou viver isso? Me dá graça de cumprir a palavra, como os santos viveram. Na radicalidade. De pegar a palavra de Deus, avaliar a nossa vida junto com a palavra de Deus, e falar: Senhor, minha vida tem que ser transformada, porque eu não vivi Páscoa. Eu comi muito ovo de chocolate, mas eu não vivi a Páscoa. Gente, fé não é brincadeira. Fé não é algo superficial. Fé é um motor que te carrega, que te empurra, que te põe para frente e fala: opa, vamos transformar. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu quero também ter um corpo ressuscitado como Jesus. Eu quero viver eternamente. Eu não quero ficar aqui pela metade, não. Eu quero ir embora. Mas esforçai-vos.
Essa carta de São Paulo aos Colossenses, nós temos que ler, reler, falar com ele, está bom ou não. Mas a gente tem que ter coragem de falar com ele. O que já está bom? Vocês imaginam? A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Vocês estão lendo a palavra de Deus todos os dias? Claro que não, né, Filó? Vamos caminhar como? Com toda sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros em ação de graças. Um tem que chamar a atenção do outro em ação de graças. Gente, tem que caminhar sim, tem que ler a palavra sim. Eu preciso de me alimentar dessa palavra que se faz vida em mim. Você está desanimado, você escuta assim, está escrito na carta de Pedro, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você faz até assim, vinde a mim todos vós cansados, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra que nos dá força, no nosso caminho, na hora que a situação está difícil, como é que a gente vai caminhar? Se eu não tenho embasamento, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Deus Pai fala, a alma é incorpórea, e vocês são feitos de corpo e alma. O que alimenta a alma? É somente a palavra e a Eucaristia. A palavra não se alimenta da comida. E se a alma não estiver bem nutrida, bem alimentada, ela vai se arrastar. E vocês vão ficar desanimados, desorientados, desestimulados, porque falta o que nos sustenta. Não é fácil falar tudo isso para vocês. Porque a gente quer só o Deus dos milagres. A gente quer falar, gritar aleluia é tão simples. Bater palma para Jesus, Ele merece tudo isso. Viver com Ele de verdade todos os dias, o nosso cotidiano, como é que eu vivo a minha vida pascal hoje, sendo melhor do que eu fui ontem? Amando mais hoje do que eu amei ontem, tendo só atitudes de bondade, mesmo quando eu tenho vontade de matar o irmãozinho. Jesus falou, não matarás. Quando eu tenho vontade de caluniar, quando eu tenho vontade de falar mal, quando eu tenho vontade de pôr o pé na frente para ele cair, Jesus fala, não pode. Tem certeza? Tem certeza, não pode. Então, esse trabalho de todos os dias, que vai fazer com que a gente possa, a luz possa brilhar em nós. Senão, que Páscoa é essa que nós estamos celebrando? Gente, eu sou absolutamente prática na vida. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou prática. Acho que é por isso que eu fiquei tantos anos no CTI, prática. O menino melhora, ele morre na minha mão, que eu dou o remédio, tem que levantar ou tem que morrer, é rápido. Na vida nossa, nós temos que ser prático. Não tem nhenhenhê com Deus, não. Quer seguir? Você é livre. Então, levante e anda. Toma atitude. Fala, eu quero caminhar junto com o Senhor. O Senhor me concede a graça? Sim. O que você precisa? Disciplina. O que você precisa? Perseverança. Você consegue sozinho? Não, peça a graça. Mas para de moleza, está adiando, por quê? Filha, eu vou demorar para morrer, você não sabe de nada. Estou falando alguma mentira? Não, não sabe de nada. A gente vive dormindo do ponto de vista espiritual. Dormindo, a gente não toma atitude real. Chega o fim do ano, já passamos a Páscoa, e nós estamos do mesmo jeito que começou o ano, que virou o ano. Está errado. Qual atitude que já tomamos para benefício de quem mesmo? Da sua alma. A gente brinca, né? A gente não acredita no inferno, a gente não acredita no céu. No céu a gente acredita que é bom, no inferno a gente não acredita não, nem no purgatório. Eu adoro a pedagogia de Nossa Senhora, amo Nossa Senhora, prática. Quando ela aparece em Fátima, ela não faz historinha para os meninos, ela pega 3 crianças e fala, olha, quem sabe, pode acontecer. Ela pega os 3 meninos e leva lá no inferno, fala, o inferno existe. Jacinta ficou enlouquecida, ela agarrava a Lúcia. Se vocês não leram, pode ler. Nossa Senhora não floreou, ela não contou, ela levou para que eles vissem. Isso aqui é pedagogia de mãe, né? Meu filho, vou te contar que isso mata, tá bem? Não pode perder a alma, então veja o que existe, é real, as almas se perdem eternamente, acorde enquanto há tempo. Extraordinário. Jacinta ficou tão impressionada que ela começou a fazer sacrifício para que as pessoas não fossem para o inferno. Só ler a história. É só ler, está lá. Falei, gente, essa pedagogia da mãe é extraordinária. Ela não contou, quem sabe pode existir um lugar, não, ela levou lá. Filó, mas eles eram crianças. 8 anos, 6 anos, 10 anos.
Vão ficar traumatizados? Ficaram? Não, estão no céu. Então é assim, nós temos que parar de brincar, temos que ser prático. O que eu preciso para chegar no céu? Cumpra a carta de São Paulo aos Colossenses. Cumpra a carta de Tiago, que é a língua. A língua mata, a língua põe incêndio na floresta. Mas eu tenho que querer, falar, Jesus, só guarda minha língua. O Senhor me ajuda. E a hora que você for tentada a falar de alguém, morde na sua língua. Eu prefiro você morrer, perder um pedaço da língua, mas não fale. Entendeu? Pensa assim, eu quero o céu. Por isso que o reino dos céus é para os violentos. O que é isso? Por que Jesus falou isso? Jesus queria guerra? De onde é essa guerra? Essa guerra é comigo mesma. Sou eu que tenho que arrumar uma guerra comigo. Eu tenho que sair do meu comodismo e falar, eu tenho que fazer uma caminhada espiritual, ponto. O que eu preciso disso? Preciso de disciplina, preciso de perseverança, e eu preciso da graça de Deus para me conceder tudo isso, senão eu não consigo. Falar, Senhor, o Senhor me dá a graça de rezar o terço? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da missa diária? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da confissão mensal? Isso, por quê? Porque eu quero chegar no céu. Mas se eu não tiver esse esforço, vou chegar? Não. Eu vou conseguir ver que na minha vida tem um monte de coisa errada que eu preciso melhorar? Não. Eu quero o mesmo corpo que Jesus tem. Eu quero um corpo que não precisa sofrer a ação do tempo. Eu quero viver eternamente. Quero rever todos que eu amo. Quero encontrar com vocês todos. Quero de verdade encher o céu. Eu quero de verdade que Jesus fala, lá é tudo calminho, porque lá não tem barulho, não tem confusão. Lá é diferente, as pessoas se amam, porque lá a regra é amar. Então nós temos que treinar aqui. Temos que treinar. Tem que olhar para o outro e falar, não, tem que ter alguma coisa de bom no outro, né? Porque Jesus morreu também por ele. Pensem numa coisa tão extraordinária. Por causa dele ser Deus, quando ele foi partir o pão no cenáculo, e quando ele carregou a cruz, ele me viu e ele te viu. Viu cada um de nós. Viu tudo que a gente ia pecar. Viu quantas vezes íamos adorá-lo. Viu tudo que eu ia fazer por ele. Viu quantas vezes a gente ia desistir. Ele nos viu. Isso é uma coisa louca. Nós temos que entender que tem um Deus que nos ama como ninguém. Que nós temos que ter, por viver isso, ter a coragem de viver a Páscoa, internamente e externamente. Viver do cotidiano a Páscoa. É que nós vamos poder contar para as pessoas que Jesus não é uma ideia do passado. Ele não é um fato, um homem que viveu lá atrás. Não é uma ideia, mas ele é uma pessoa que está viva. Ele está vivo. E que porque ele está vivo, com ele, por ele e nele, nós podemos mostrar ao mundo que o mundo pode ser melhor. Que o amor vai vencer. Eu posso fazer isso por causa dele em mim. É por causa dele, somente por ele. Mas se a gente não viver isso em nós, nós vamos ser que fermento no mundo? Que momento vamos ser luz para alguém? Que a nossa missão passou pela Páscoa. Se você está triste, eu tenho que te levar alegria. Se você está deprimido, eu tenho que te ajudar a sair da cama. Se você está morto, eu tenho que te dar a vida. Porque às vezes a morte é só pelo pecado. Eu tenho que trazer esperança para alguém que não tem. Senão nós vivemos o que na Páscoa? Nada. Tem que trazer uma mudança na nossa vida. Tem que ter uma alegria em nós que fala, ele venceu e vencerá. Qual o problema temos depois que ele venceu a morte por nós? Que é o nosso maior inimigo. Então a morte não tem a última palavra. Você tem que ter autoridade para dizer isso com alguém que está destruído diante da morte, alguém que ama. Fala, levanta e anda, anda e chora, vai andando, porque um dia vamos estar juntos. Mas se você não tiver experimentado isso, você vai convencer quem? Nem você mesmo. Caminhar com Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que pode existir. Mas você tem que querer. Ele vai te transformar, não tenha dúvida, da água para o vinho. Agora ele fez com Zaqueu, desce, que eu vou para a sua casa hoje. Quem dera ele fosse para a casa de cada um de nós hoje. Não é a sua casa, é dentro de você. E te virasse do avesso e falasse, quer ser mudada? Eu te mudo. Quer que eu mostre para você aquilo que não está de acordo com a minha vida? Com aquilo que você acabou de professar? O que não está de acordo com a Eucaristia que você acabou de receber? Como é que você me recebe na situação de pecado que você está? Com que consciência a gente entra numa fila de Eucaristia? Então eu preciso pensar nisso. É preciso de verdade viver uma vida pascal. Vida pascal é uma vida de conversão diária.
porque não tem mágica, não se estala dedo, não deito pagã, acordo cristão, não deito mais ou menos na fé e acordo a uma pessoa altamente de fé e convertida. O trabalho é todos os dias. Filó, não rezei hoje que eu estou cansada. Quem perdeu? Você. Ok? Então, é isso, né? Isso é prático, é o que a gente precisa, aquilo que ele fala. Você que está dormindo, desperta. Acorda. Acorda, porque a vida espiritual é a coisa mais real que existe. Nós temos que trabalhar na nossa conversão diária, ter a coragem de olhar a nossa vida e falar, põe luz aqui para mim, Jesus, e mostra se esse caminho está bom. O Senhor que já me viu tanto, o Senhor me viu lá no útero da minha mãe, olha meu caminho, vê se ele está bom. Se ele não estiver bom, me tira. Essa amizade está boa no meu caminho, esse casamento vai ser bom para mim, ficar noivo vai ser bom ou não, vou casar ou não, compro bicicleta ou não, tudo pergunta para ele. Nós vamos ter chance de errar menos. Então, coragem. Viver a Páscoa, por isso que o reino de Deus vem, a força, é uma guerra, porque ele tem que vencer o nosso eu, o nosso egoísmo, tem que começar a ser trabalhado em nós. É uma nova consciência, um novo despertar. Mas que bom que Deus ressuscitou, e é possível essa esperança de sermos transformados, porque é tudo que Ele deseja. O que Ele espera? Que a gente queira. Então, que Deus, que por intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que ela nos dê a graça da gente desejar Deus. Guardem isso. O cristianismo e a oração é a religião do desejo. Deus nos deseja. É preciso que eu deseje Deus. Eu quero desejar estar com Ele. Eu quero desejar conhecer o meu Pai. Eu quero desejar ver todo mundo que já foi antes de mim. Eu quero ver muita gente. Eu quero desejar uma relação íntima com Deus. Ser mais íntimo dEle do que de mim mesmo. Isso é a religião do nosso cristianismo. É a religião do desejo. Vamos pedir a Nossa Senhora que desperte em nós o desejo de amar e servir a Jesus. De ter um coração semelhante ao dela, somente para amá-lo e servi-lo. Que ela, por intercessão dela, né, nos conceda as graças que a gente precisa, porque a gente cumpra na nossa vida a carta de São Paulo aos Colossenses, a carta de Tiago, e cada palavra que o Senhor proferiu, para que a gente possa, um dia, junto com ela, estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?